Rádio Difusora M, 960 kHz, a rádio do povo. Voltamos a apresentar o programa Difusora Revista. Difusora Revista. Apresentação de Marcos Guimarães. Difusora 960, Maceió, Alagoas. Difusora Revista e a hora certa. 3h04. Entrevista do dia. Muito bem, a nossa segunda entrevista será com o professor José Mendonça, engenheiro civil, que vai falar sobre a 7ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas e também sobre os livros espíritas que vão estar à disposição do público que for até a Bienal a partir da semana que vem, não é isso? É dia 22, né? 22. Professor, que bom tê-lo aqui. Dia 20. Dia 20. Professor, que bom tê-lo aqui. Boa tarde e seja bem-vindo. Muito obrigado. É sempre um prazer especial estarmos aqui nessa oportunidade para a divulgação de evento tão importante, com a abrangência de temas e outras ações internas de cultura também que se mesclam a esse evento. E o nosso programa aqui, às sextas-feiras, é aberto para a cultura de um modo geral, né? E leitura, não tem o que dizer, é verdade. É sempre bem-vinda. Sempre bem-vinda. Agora há pouco tivemos aqui a professora Maria Emília Clark, que vai fazer um espetáculo com Croquis das Princesas. Croquis das Princesas. No próximo... 13, 14 e 15. Exatamente. 13, 14 e 15 no Teatro do Centro de Convenções, né? Então, e agora o amigo falando sobre Bienal, sobre livro, sobre leitura espírita, né? E também sobre o Croquis dos Espíritos também. Não tenho dúvida, professor, exatamente. Mas, querido, que bom tê-lo aqui, viu? Me diga uma coisa, vamos começar por onde? Sobre a Bienal primeiro ou pela sua inspiração mesmo. O que você acha, Eduardo? Vamos poder falar pela Bienal e depois... E aí a gente vai... Aí a Bienal falando do livro. Aí a leitura espírita já vai complementando. Exato. A entrevista. Diga aí, nós teremos a Bienal vai ser instalada e é a livraria Emmanuel que vai se instalar também na Bienal, né? A livraria Emmanuel estará também instalada nessa oportunidade, quer dizer, é o primeiro experimento, já que já houveram outras oportunidades, mas agora nós tivemos condições de poder levar um leque muito grande de obras importantes, obras espíritas na sua essência, mas também outras obras mescladas que dão uma maior oportunidade ao leitor em geral, não somente aos espíritas, porque não é somente dirigida à comunidade. De um modo geral, né? Isso. E teremos o Carlos Alberto Braga Costa, né? Que é um dos palestrantes que vai estar lá no stand da... É no stand, não, né? Ele irá fazer uma palestra lá numa das salas da Bienal, do Centro de Convenções, que tem aqueles espaços específicos, tanto ele como a Yasmin. A Yasmin, inclusive, tem sido um sucesso de vendas dos seus livros. É uma jovem muito bem, com vivências muito importantes no trabalho no Rio de Janeiro, junto a instituições lá que se voltam para a construção de uma vida melhor, em oportunidade de vida. Mas ela é especialmente como escritora que ela tem se destacado. Também com programas de rádio, também o Carlos Alberto, já um cidadão já bastante experimentado, com alguns livros também publicados em Belo Horizonte, que estará aqui também conosco para palestras respectivas. Fazendo parte da exposição da livraria Emmanuel, né? Fazendo parte da livraria, mas a exposição feita será aberta para toda a comunidade. Qual é o dia que ele vai estar, o Carlos Alberto? É dia 21, está aqui. Dia 21 de novembro, às 10 horas da manhã, né? Isso.
E o tema será Allan Kardec e o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos. É um assunto essencial, porque dá uma visão do que seja a doutrina, quando ele aborda o tema Allan Kardec, inclusive da importância histórica e de tudo quanto representou o papel e a missão do Kardec. E também uma parte essencial na divulgação da doutrina, sobretudo para sua compreensão mais lógica, é o Livro dos Espíritos, também como parte do seu programa nessa ocasião. Kardec e o Livro dos Espíritos, exatamente. Está associado, o tema foi uma associação entre o papel de Kardec e uma apresentação paralela sobre o Livro dos Espíritos. Professor, quer dizer que nos outros anos vocês foram provocados para aderir à Bienal, Fomos. mas não tiveram condições de colocar? É verdade, foi exatamente isso. Nós fomos não somente provocados, mas fortemente provocados. Mas nós não tínhamos condições, porque seria preciso dispor de uma quantidade representativa de livros, e nós não tínhamos esse aporte de recursos necessários. E também nem somando todas as livrarias espíritas que tem aqui no estado, não tinha dado condições, não? Talvez eu tivesse sido uma outra forma, mas não surgiu. O que surgiu, na verdade, nesse ano, foi a oportunidade da Livraria Emmanuel. Nós nos preparamos e conseguimos, então, trazer um conjunto de obras, como eu disse, e é importante ainda destacar, que são obras que são mescladas com obras de ciência, obras importantes da Universidade de Brasília, da Universidade de São Paulo, ou seja, aquelas obras que já são de conhecimento do público e com um direcionamento de assuntos e tópicos assim relacionados com a doutrina espírita, relacionados com as coisas da ciência, também no aspecto de cada obra. Porque o Espiritismo é ciência também, né? Porque o Espiritismo é ciência também. É impossível dissociar esse. Agora, e outro detalhe, tem que ter uma equipe para trabalhar esse período. São quantos dias? São 9 dias, né? São 9 dias. Nós tivemos que formar uma equipe para pessoas técnicas. Isso na parte da manhã, da tarde e um pouco da noite, né? E um pouco da noite. A noite é até importante também, porque é um afluxo também. Eu acredito até é um momento que aumenta mais a presença do público, né? Porque muitos saem do trabalho, outros de escola e tal, e vão para se deleitar com a leitura, né? A maior disponibilidade termina sendo à noite. E qual a expectativa da livraria nessa empeleitada desse evento? Essa é uma empeitada que nós assumimos assim de uma forma muito, digamos, feliz aqui, com a experiência que nós tivemos nos 2 últimos anos, com a melhoria das condições da livraria, com a oportunidade de nós investirmos mais. Houve um aporte de recursos de pessoas colaboradoras que permitiram até para a questão física da construção da própria obra, não é? Onde se encontra instalada lá no Centro Espírita William Crookes, ali no Prado. E com isso houve uma oportunidade de mercado importante, porque a livraria ela passou a se difundir assim de uma forma muito rápida. E ela ficou muito bonita. Né? E ela ficou muito bonita. Bem agradável, né? E isso tudo chama a atenção, né? Exatamente. Com condições internas necessárias para que a pessoa se sinta bem, o que é normal. Hoje, nas grandes livrarias, né, nós conseguimos, de uma forma reduzida, oferecer à comunidade essas obras importantes e ainda mais, com a condição de que as obras complementares vieram para somar nesse aporte maior de recursos e de demandas que nós passamos a ter. Por isso nós tivemos, no final, essa condição de podermos
nos inserir. Esses palestrantes, eles vêm trazidos por vocês ou eles mesmos é quem bancam a vida deles? É uma mescla, né? Mas em essencial eles são bancados pela nossa instituição. Então é um aporte também. Não é? É bem interessante, né? Bom, feito isso, agora o que é que a gente vai ter lá de livros assim, importantíssimos para a comunidade? Há um destaque especial para o livro que foi premiado, o livro Pão Nosso, que foi já reconhecido. Estou aqui nas mãos, que recebi do amigo professor Mendonça, né? E fico grato. Está muito bonito, né? Está muito bonito. Foi uma encadernação muito bem feita. O livro foi premiado nos Estados Unidos. E a gente sabe do rigor que na América se dá para qualquer... se colocar numa posição positiva de destaque uma obra como essa. Uhum. E uma obra por si só importantíssima pelo relato, pelo que ela traz na tradução da essência do Evangelho, e aí com diferenciais marcantes sobre o mundo, sobre o nosso mundo aqui visível, da nossa vida aqui, como também sobre as próprias condições inerentes aos conteúdos da doutrina espírita, referindo-me também principalmente ao livro dos Espíritos, que são as duas partes essenciais, básicas, digamos, o Evangelho, segundo o Espiritismo, e o livro dos Espíritos. Da obra de Chico Xavier, né? Da obra de Chico Xavier. Chico Xavier tinha, quando ele desencarnou, ele deixou quantas obras editadas? Editadas, eu tenho esse número... 700? Uma obra, é um número expressivo, assim, são umas 800 obras. Editadas, né? É impressionante. Que ele, inclusive, numa das primeiras obras dele, na primeira obra dele, ele psicografou um poeta aqui das Alagoas, aqui da família do Engenho Tatuabunha. Você veja, ele ainda jovem, você me deu agora uma condição importante para essa referência, porque era um cidadão, uma família importante do Estado. Ele foi estudar, naquela época não havia condições aqui, ele foi estudar na Bahia, e por lá fez a vida dele. Quem foi o... Eu não lembro aqui o nome dele. Também, eu sei que agora eu estou tentando, não está chegando aqui não. Mas ele foi importante, uma das primeiras psicografias de Chico Xavier. Do Chico. E todas essas obras de Chico Xavier foram colocadas no mercado para angariar fundos para as obras filantrópicas que ele desenvolveu. Exclusivamente destinadas às obras, como se costuma dizer, de caridade, né, para atender a população mais carente mesmo. Chico Xavier era no mesmo nível de Irmã Dulce da Bahia, né? Dedicou a vida a ajudar o próximo. A ajudar o próximo, E isso feito assim de uma forma continuada. O Chico não tinha férias, era aquele obreiro que se dedicou ao bem, que enalteceu realmente essa figura do Cristo que ele tanto amava e que nos ensinou ainda mais. E continua ensinando. E continua ensinando. Cristo é presente, né? O professor Mendonça, me fala aí de William Crookes. Era um físico, né? O Crookes era um físico de 2 séculos atrás, e ele teve resultados importantes de pesquisa naquela época já, por exemplo, sobre o plasma. Ele descobriu o plasma. O plasma está aqui na frente nossa, aqui na tela. Isso é um produto do Crookes. Então, com esse exemplo aí, a gente está mostrando o destaque intelectual, né, de ciência, de homem de ciência, que ele representava à época. E como é que ele é inserido na doutrina espírita? Ele foi convidado, numa certa ocasião, por um amigo,
para assistir a uma reunião que se denominava, naquela época já, como de materialização do espírito, que é uma forma de evento espiritual que é que toca muito forte nas nossas dúvidas, naquilo que se pode ainda conjecturar. Na verdade, foi importante por isso, porque ele resolveu ir assistir à reunião, que já se dava já há algum tempo lá numa certa residência, e ele então, tendo assim na sua primeira experiência, descrevendo o fenômeno que vale a pena referir. É uma senhora chamada Florence Cook, que era médium, uma pessoa de sensibilidade, portanto, e sobre certo estado de transe, que a médium naturalmente entra, começa a surgir uma substância pela boca, por outros orifícios também, mas em maior quantidade pela boca, uma substância de forma leitosa. Mas aquilo é algo material, é algo do corpo da médium, da Florence Cook. Essa sai em grande quantidade, como se fosse uma nuvem ali que se formasse, e a partir de então, essa nuvem, você poderia até pôr o dedo ali naquela forma, mas ela vai, normalmente, vai se transformando num ser humano. Agora, num ser humano, de tal maneira que sai passeando pela sala e que vem cumprimentar as pessoas, aperta a mão das pessoas e conversa lucidamente com todos que ali se encontram. E quem era essa entidade? Ela deu o nome de Kate King. Kate King. Ele passou, então, quase 4 anos estudando. Fez circuitos elétricos. O Crookes era muito rigoroso, era um homem de ciência. Ele fez circuitos elétricos, tomou todos os cuidados. Fotografias, na época já existia. Na época não tinha câmera, né? Não tinha câmera. Se tivesse a câmera, a filmadora, talvez tivesse... Mas a fotografia, ela pega muito, né? A fotografia era bastante, ainda bastante visível, porque os registros continuam. Isso. E acontece uma coisa importante também, historicamente, que vale a pena referir. É o fato de ele estar em reunião importante lá, numa instituição nos Estados Unidos, não, na Inglaterra. Ele era inglês? Ele era inglês. Isso, assim, uns 20 anos depois, talvez um pouco menos. Ele estava lá participando de um evento e houve a ocasião de terem se referido àquela pesquisa que ele fizera já há anos atrás. E ele confirma tudo aquilo. E disse ainda, acrescentou, que teria muito mais coisas ainda a dizer. Quer dizer, a transformação dele de ingressar na doutrina foi através dessa primeira mediúnica que ele participou. Exatamente. Que ele assistiu, né? Ele assistiu. Ele não estava como médium, né? Não. E nem era médium. Nem era médium. Ele foi só um observador que constatou o fato. E aí ele começou a mudar a maneira de encarar, né? Exatamente. Mas mesmo assim continuando como físico que era, né? Exatamente. É interessante, né? Agora, professor, o senhor está com um livro aqui do Chico Xavier, um outro livro do Chico Xavier, que é Pensamento e Vida. Esse livro também vai estar à venda lá na livraria Emmanuel, lá na Bienal? Também, esse livrinho aqui, ele é muito importante, assim, para uma iniciação, o livro Pensamento e Vida, porque é como se fosse uma cartilha, não sei se seria apropriado chamá-lo assim, mas é como se tivesse a intenção aqui de resumir os pontos mais fundamentais da doutrina de uma forma muito clara, sem
sem se introduzir em outros aspectos assim mais de ciência ou filosóficos que poderiam... Um mini curso de introdução à doutrina espírita. Seria um mini curso de introdução. Inclusive, aqui na sua introdução, na introdução do livro, ele menciona que foi uma obra encomendada na espiritualidade, que se resumisse os principais pontos relativos para uma melhor compreensão das pessoas, para aquelas principalmente que não tinham nenhuma informação a respeito. Então ele começa aqui com temas como a fé, como a educação, a instrução, a sugestão, que é um fato, não é, importante, esse entendimento geral da doutrina, sobre a família, sobre os filhos, e então ele se avança também até na questão da saúde, da vocação, da profissão. Vejam que são temas assim do nosso dia a dia, os nossos hábitos, a nossa culpa, a humildade, a tolerância, a oração, a obsessão, que é um tema importante no reconhecimento, não é, a morte, essa coisa temerosa todos nós, e que é uma coisa e que temos que enfrentar, absolutamente natural para nós hoje. Interessante, como você falou de a morte, o nascer é um fato natural. Aí todo mundo, nascer, que bom. Agora, quando fala em morrer, ninguém quer, né? Não, deixa para amanhã, né? É sempre adiado. Agora não faço isso não. É sempre um adiamento, né? Mas até quem segue a doutrina espírita também, né? Tem essa resistência, né? Como? Tem a resistência à morte, não tem? Tem um pouco, sim. Por mais que seja bem evoluído, mas fica. Mas logo agora, eu podia caminhar um pouquinho mais nesse plano, né? Conta-se aqui em Maceió que um padre era muito amigo de infância já, né? Então o padre, um homem de alta religiosidade, muita religiosidade, mas o amigo era ateu. Mas conviveram a vida toda. Conviveram toda a vida, né? E ocorre que o ateu adoece. Acho que eu já ouvi isso, né? E o padre, então, acompanha, tal, né? Dando aquele apoio todo. Espiritual. E quando ele estava mesmo já, digamos, nas últimas, aí o padre não se contém, aí pergunta a ele: mas amigo, você viveu a vida toda nesse materialismo, nunca... E agora que você está nesse transe aí, nesse momento tão decisivo, o que é que você me diz? Ele disse: meu amigo, a morte é muito bom para se viver, mas para se morrer... Então até... É interessante, né? Porque a morte é a morte, né? Com certeza. Professor, nós vamos suspender um pouquinho a nossa conversa para o nosso intervalo comercial e a gente retorna já para fazer o arremate. Pode ser? Difusora Revista e a hora certa. 3h32, Difusora Revista, apoio cultural da Santa Casa de Misericórdia de Maceió e de Feijão Sesmag. Nessa segunda entrevista, estamos conversando com o professor José Mendonça, que está falando conosco sobre a 7ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas, onde o Centro Espírita William Crookes vai se fazer presente através da sua livraria, né, a livraria Emmanuel. E lá o William Crookes vai trazer o Carlos Alberto Braga Costa, de Belo Horizonte, que fará uma palestra Allan Kardec e o Livro dos Espíritos, e será no sábado 21 de novembro, às 10 horas, e a Yasmin Madeira, do Rio de Janeiro, que no dia 27, sexta-feira, às 14 horas, fará também uma palestra Vivências com Jesus. E a livraria vai estar todos esses 9 dias aberta lá na Bienal, participando daquele encontro de leitura e de bom gosto, né? E ler é uma coisa importante. Eu vou ler aqui um artigo do professor José Mendonça, espírita e engenheiro, que diz o seguinte: Bienal Alagoas. Valores, cultura e ciência, uma perspectiva de transição.
Alagoas volta a desfrutar desta festa de preciosa cultura, ensejando uma oportunidade especial para os alagoanos. Destaca-se a Bienal Alagoas no período de 20 a 29 de novembro, promovida pela EduFal, com participação do Centro Espírita William Crux, Livraria Emmanuel. Reputamos ser a mais expressiva presença da cultura, da filosofia, da ciência, da literatura, da educação e múltiplas outras áreas. Em verdade, presume-se uma demanda ainda mais diferenciada, apesar da ausência de estatísticas. Pressupõe-se a relevante importância desse evento em função do estímulo ponderável no contexto cultural, no estado em que rareiam bibliotecas. Apesar da internet, ler, escrever, ser compreendido é uma faceta desses nossos tempos cruzados de comunidades. Verificam-se hábitos de leitura ainda nascentes, associados a um panorama culturalmente limitado. Faixa de analfabetismo expressiva representa desafios aos limites sociais, políticos e culturais. Constituem aspectos, mostras inerentes ao atraso da educação básica em Alagoas. A nova geração que namora a informática sobressai representativa, mas culturalmente é potencial de conquistas parciais. Ademais, a convicção de força criativa do homem, a aprender que o mundo não foi feito à base de presunção, a matroca, isso mesmo, mas interrompendo ao longo da história. A Bienal representa nova faceta, uma possibilidade de avanço com o beneplácito da sociedade e a se ombrear com uma etapa maior, fator predisponente à conjugação de esforços político-educativos. Significa, sobretudo, uma consciência ética a ampliar nossas possibilidades como discípulos modernos do Evangelho. Evidenciam-se potencial objetivo, a visão e as lições inerentes à riqueza do conhecimento em áreas relativas à matemática, mercados futuros, além de livros, a exemplo, entre aspas, Longa Marcha dos Grilos Canibais. Pesquisa realizada com apoio da USP, Grupo Votorantim, a poesia de Jorge de Lima, psicografado por Chico Xavier. Historicamente, por fim, vale enaltecer a dimensão humana peculiar, expressa por Malraux, Conferência de Leonesco, de 1946, um texto acerca de expectativas geradas por um novo século. No fim do século XIX, a voz de Nietzsche retomou a frase antiga ouvida no arquipélago: Deus morreu, e tornou-se a dar a essa frase acento trágico. Muito bem se sabia o que isto queria dizer. Queria dizer que esperava o reinado do homem. O problema de hoje se nos põe é saber se o homem está ou não morto nesta velha terra da Europa. Se a questão se põe agora, nós sabemos as principais razões dela. Em primeiro lugar, o século XIX teve uma esperança enorme na ciência, na paz, na dignidade. Tinha-se como coisa certa, há 100 anos, que toda a esperança que trazia consigo a humanidade de então levaria invariavelmente a um conjunto de descobertas que serviriam os homens, a um conjunto de pensamentos que serviriam à paz, a um conjunto de sentimentos que serviriam à dignidade. Fecha aspas. Artigo do professor José Mendonça, engenheiro civil e espírita. Professor, e aí, Malraux, que é francês, né? Conferência de l'UNESCO, a Conferência de Unesco de 1946. Conferência de l'UNESCO. Aí é francês, né? Francês, Mas o Malraux, ele já idoso nesse período, eu acho que isso é um destaque importante para a nossa compreensão com relação à nossa transição de humanidade. Quando ainda na própria Europa, não é, aqueles ideais de 1946, ao final da guerra, eram o ideal idealista de reconstrução e principalmente de reinado do homem. Não é, um princípio de ética, de mais paz, não é, para a humanidade, de mais educação, de mais progresso, etc. Esse problema se conjuga de tal forma que ele expressa, sim, com uma efetiva esperança em nome da ciência, da paz e da dignidade.
E conclui com essa expressão de que nós estamos num limiar da compreensão do Evangelho de Jesus. Porque nessa passagem, como ele diz aqui, tinha-se como certa há 100 anos que toda a esperança que trazia consigo a humanidade de então levaria invariavelmente a um conjunto de descobertas que serviriam os homens, a serviço dos homens. Todo esse conjunto de descobertas, de benefícios, de progressos, é para servir aos homens. E ele complementa, daí a internet. E ele complementa, então, a frase de uma forma extremamente feliz. Eu diria que muito próxima do Evangelho mesmo de Jesus, quando ele diz a respeito desse serviço aos homens, há um conjunto de pensamentos que serviriam à paz. Nós não precisamos de pensamento para servir a guerra. Precisamos de pensamento para servir a paz. Há um conjunto de sentimentos que serviriam à dignidade. Nós só poderemos ter dignidade se tivermos ética. Exatamente. Então é uma forma feliz para que nós possamos valorizar aquilo que tanto os gregos, não é, nos ensinaram. O poeta que o senhor falou, que o Chico Xavier psicografou, é Jorge de Lima, né? É Jorge de Lima. Jorge de Lima. Jorge de Lima. Jorge de Lima, de União dos Palmares, né? De União dos Palmares. Nossa, querido. Pois é, rapaz. Que bom, né? E o Jorge de Lima, ele também psicografou um poeta importante de língua portuguesa, que foi suicida, o Antero de Quental. O Jorge de Lima? Não, o Jorge de Lima psicografou o poeta que viveu em Portugal há séculos atrás. Antero de Quental. Sim, é isso que eu queria saber. Mas o Jorge de Lima que o senhor está falando aí, ele era também médio? Não. Não, o senhor está falando do Chico Xavier, psicografou esse? Desculpa. Sim, porque eu estava imaginando que o Jorge de Lima, enquanto materializado aqui, também tinha... Não. Então, sim. Ou ao mesmo tempo eu pensei assim, não, o Jorge fez uma ponte com o poeta português, aí ficou... Agora entendi, o Chico Xavier também psicografou esse poeta português. Mas foi para saber se você estava mesmo atento aqui. Mas, professor Mendonça, voltando a vender o nosso produto, a livraria Emmanuel vai estar presente na Bienal do Livro, né? Isso. De 20 a 29, né? Aqui, rapaz, eu estou aí. Não é isso? Isso. De 20 a 29 de novembro próximo. E, consequentemente, trará esses 2 palestrantes importantíssimos e convidando ao público que estiver na Bienal que se faça presente e prestigie, porque o sucesso da Bienal também passa pela livraria Emmanuel. Sem dúvida, né? Será uma contribuição certamente importante. E com certeza esse não será o primeiro ano, né? E certamente será uma partida para outras realizações cada vez mais frutuosas. Quem sabe se para o ano na Flimar também não vai ter uma participação da doutrina espírita, né? Um encontro desse de cultura de Marechal, que é muito importante. Uma coisa local. Quando eu for conversar com o Carlito aqui no nosso programa, vamos dar uma cutucada nele também. E o Carlito é sempre muito bem-vindo, porque tem uma abertura muito grande, né, de pensamento. Exato, uma figura. Professor, fica aqui o nosso espaço para um amigo, para as suas considerações finais. Esse daqui já foi lembrado, tem mais alguma coisa? Fica sem o espaço para que o senhor acrescente mais alguma informação e faça as suas considerações finais. Nós gostaríamos de ratificar a importância da Bienal, esse esforço, inclusive, da nossa Universidade Federal de Alagoas, através da EduFal. 7 anos, né? 7 anos, E é muito importante porque no nosso estado nós encontramos ainda uma precariedade muito grande de cultura, nós mencionamos, né? E é preciso que nós avancemos
não é? E, sobretudo, dando condições à juventude, porque é essa juventude que namora o computador que precisa de dar os passos mais decisivos para o trabalho, para a reconstrução da sociedade, afinal, para que o homem seja representativo. E como menciona o Malraux, o André Malraux, não é? Destacando a importância da paz, do sentimento e da dignidade. Eu agradeço aqui, mais uma vez, por essa participação especial. E que volte sempre, né? E que voltaremos sempre, se Deus quiser. Ok. Nós conversamos com o professor Mendonça, do Centro Espírita William Crookes, que vai se fazer presente à Bienal do Livro, a 7ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas. Eu me lembro do primeiro ano da Bienal do Livro, começou ali no Clube Fênix de Alagoas, no ginásio de esportes, aquela coisa bem embrionária, né, rapaz? Tacanha, né? Aquela coisa foi crescendo e hoje é um evento importantíssimo, né? E trazido por quê? Pela nossa Universidade Federal de Alagoas, né? Exatamente. Com muito esforço, mas sempre presenteando o alagoano. É um ponto culminante, de certa forma, historicamente, reconhecermos esse período. Exato. Eu estava lá, rapaz, eu me lembro daquela coisa assim, bem embrionária, né? Você estava lá também? Não. Rapaz, interessante ali, o ginásio de esporte. Depois você olha direitinho, o ginásio de esporte do Clube Fênix é pequeno, né? Exatamente. Mas aí dali, parece-me que 2 anos depois, ela estava em outro espaço maior e hoje está no centro de convenções, né? E essa abrangência também se sente na sociedade pela difusão, pela facilidade de difusão que hoje a universidade está tendo, juntamente com as outras instituições, empresas, etc., com essa participação também da nossa sociedade, né, dos produtos que já aparecem. E ela está tão grande agora, né, que tem personalidades vindo da palestra como Gabriel Pensador, tem escritores moçambicanos, outros, né, que está aí, que antes você não tinha, né, essa questão da cultura, da leitura, né, de você ainda tem o espaço, né, para ter lá o pessoal fazer autógrafo, né, ter a conversa, olha, tete a tete, né, com o escritor. É interessante. Além das horas de conversa, né? Isso. Né? Tem outra dimensão, não é verdade? Com certeza. E a tendência ali é aumentar, viu? Sem dúvida. Daqui a pouco o centro de convenções vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. Vamos ver que de repente aparece um espaço maior, né? Um trapichão. No estádio, por que não, né? E que todos estejam lá e que a leitura seja a tônica maior, né? Sem dúvida. Né? E tem um outro detalhe, professor, que a leitura assim. Sim. Folheando as páginas, que na internet é bom, mas não tem esse sabor. Não tem esse... Você sentar à vontade numa cadeira, ficar... Embora hoje os celulares... Mas não é, eu não sei se é porque eu já estou com uma idade um pouco avançada. Pode ser. Mas os meus filhos gostam, são jovens e gostam de comprar livros e estão sempre lendo, né? Acho que o livro ainda tem um espaço muito grande para ser ocupado. A tecnologia não vai silenciá-lo ainda. Professor Mendonça, muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima oportunidade, quando aqui teremos o prazer de tê-lo novamente. Disponha desse espaço. Foi ótimo.